É. E aí vamos começar a luta aí de mais um ano, né? Isso aí, Então, mais um ano de desafios. amém, amém. Bora lá. Osni, você pode orar pela gente, irmão, para a gente iniciar? Amém, glória a Deus. Osni, deixa eu só comentar aqui. Aquele casal, pastor, que estava na igreja sábado, que até depois o menininho subiu lá para ir na escola bíblica, é o Flávio. Se eu não me engano, a Emília que levou ele. Aí acho que na próxima semana ele entra aqui com a gente. Eu já conversei com ele no WhatsApp. Ele pediu para orar, para adicionar ele aqui no grupo. Ele falou: olha, eu só não consigo entrar hoje porque talvez eu preciso buscar minha esposa aqui no terminal. Eu falei: não, vai, irmão, fica na paz. Então, o nome dele é Flávio. Aí falei para ele do grupo online aqui, ele ficou interessado, sim. Vamos orar por ele também, né? Que bom, com certeza. Fiquei feliz. A gente vai mandando os convites aí pro pessoal, o pessoal vai se juntando aí. Exatamente. Legal. Osni, faz um favor, irmão. Amém. Vamos lá. Amém, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, mais uma noite nos reunimos aqui, Pai, para te buscar, para entender, para pedir perdão, para podermos ser lapidados, Pai, por Ti. Pai, precisamos ouvir mais a Ti, ser mais obediente. Pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, porque nós queremos sim ser servos, nós queremos sim seguir seus ensinamentos. Pai, nos dá essa capacidade, aumenta o nosso entendimento, nos capacita, nos dá unção, nos dá, Pai, e mostra do Senhor para cada um de nós, através da mensagem hoje, que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Unja e use o pregador dessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor, a palavra está com o pastor. Amém. Glória a Deus. O que eu quero hoje compartilhar é um texto bastante conhecido, mas me chamou bastante atenção, e aquilo que sempre foi a minha preocupação, né, de não escandalizar ninguém. Como é que é a nossa atitude, como é que é a nossa vida, como é que é o nosso exemplo, nosso testemunho, é algo que tem que falar forte nas pessoas que convivem com a gente, as pessoas que a gente conhece, e mesmo aquelas que a gente esteja até fazendo novas amizades. Então, nosso testemunho tem que ser algo precioso. E o tema que eu escolhi aqui para essa meditação é o que estamos falando. O que nós estamos falando? O que as pessoas têm ouvido de nós? E aí, quero que você abra lá em Tiago, capítulo 3, nós vamos ler 12 versículos, do 1 ao 12. Tiago, capítulo 3. Esse Tiago aqui não é o apóstolo, mas é o irmão de Jesus. E eu gosto muito a forma com que ele começa a sua epístola. Ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele não começa assim: Tiago, irmão de Jesus, puxa, irmão de Jesus, não, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós entendermos que nosso testemunho vai falar muito forte. E eu queria agora, sobre esse problema de falar, né, o que estamos falando, como estamos falando. Esse trecho aqui ele fala muito bem sobre a língua, mas eu quero explanar alguns pontos. É um trecho conhecido, mas eu quero explanar alguns pontos que eu acho que servem para todos nós. Serviu muito para mim. Eu creio que todos nós podemos nos encaixar em algum momento desses 12 versículos aqui. Então, Tiago, capítulo 3, de 1 ao 12, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Só um parênteses aqui: não é que a gente não deve ser mestre, não é que a gente não deve estudar para ensinar, mas ele quer dizer aqui, quanto mais nos é dado, quanto mais responsabilidade nós assumimos, mais prestação de contas nós vamos dar. E aqui que me preocupa muito de não escandalizar, sabe? Às vezes você tem um cargo, às vezes você está numa posição de destaque e você está sendo observado. Então, cuidado, porque para a gente escandalizar alguém, ou uma palavra, ou um comportamento, é a coisa mais simples de acontecer. E é uma coisa que me preocupa muito, eu peço todos os dias a Deus que eu não seja motivo de escândalo para ninguém. Assim, não é que estou fazendo coisas erradas, não, mas um falar, às vezes um agir, às vezes um comportamento que possa magoar alguém, e a pessoa se escandaliza com você, com o cristão, né?
e com o pastor também. Então é muito importante a gente saber que aquilo que nós temos nas nossas mãos como ministério, e se Deus nos concedeu, nós vamos prestar contas. A quem muito é dado, muito será requerido. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Ah, olha que legal ter esse título, que legal poder louvar, estar na frente, ministrando, estar ensinando, estar pregando. É um privilégio, sim. Mas cuidado, quanto mais você tem, o Osni até pediu entendimento, conhecimento, sabedoria, que a gente possa ser melhor, né, cada vez mais, é o que o Senhor quer de nós. Vamos ser prudentes para não magoar ninguém, para não dar um péssimo testemunho, e cuidado naquilo que nós vamos falar. E aí ele continua, ele começa a esboçar aqui sobre o falar, sobre o comportamento da pessoa que começa a falar coisas sem pensar. Então está lá no versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você prestou atenção aqui que nós lemos? Todos nós tropeçamos, temos falhas, temos dificuldades, todos nós, às vezes, temos um comportamento que não seria o ideal e a gente não quer ter aquele comportamento, mas quando a gente vai ver, a gente já deu um tropeço aí, pegou e magoou alguém. Mas ele fala, se nós dominarmos a nossa língua, todo o nosso corpo é dominado. Olha, ele não está falando do cérebro, que é o órgão que dá o comando para todo o corpo. Olha que coisa interessante. Não é o cérebro, o cérebro manda, mexe a tua mão, né? Pisca o olho, dá um passo para frente, o cérebro comanda. Mas ele fala, se você dominar a língua, todo o teu corpo vai ser dominado também. Então, olha a importância que Tiago dá aqui naquilo que nós estamos falando, como estamos falando. Será que nós não temos que pensar antes de falar? Tiago mesmo fala que nós devemos primeiro, né, ouvir do que falar, né? Então, é importante a gente começar a colocar aqui a nossa vida em cima desse pequeno trecho. Ele continua, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, ele deixa claro aqui, a língua é um pequeno órgão, né? Mais para frente ele vai falar, mas esse pequeno órgão pode ser bênção ou ele pode contaminar, ele pode escandalizar. Aquilo que nós estamos falando, às vezes, precipitadamente, falar sem pensar, e às vezes a gente fala sem pensar, depois cai a ficha e fala, nossa, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? Magoei. E aí quando você para, analisa, o Espírito Santo toca, e aí você fala, puxa vida, por que eu fiz essa atitude? Por que eu tive essa atitude? Como o apóstolo Paulo fala, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, quando eu fui ver, eu já fiz. Aí é tarde, muitas vezes é tarde para a gente consertar um erro, talvez no falar, já magoou, já perdeu a pessoa, perdeu o companheiro, o amigo, né? Eu tive uma experiência na empresa que eu trabalhava, numa companhia metalúrgica Barbará, e tinha um cristão lá, eu já contei isso na igreja. E a gente estava bem, a gente almoçava bem, a gente almoçava juntos, a gente trocava ideias juntos, até gravamos uma vez, ele tinha um programa de rádio, e eu ajudei ele a gravar um trechinho, né? Eu passei um testemunho para ele, ele pôde acrescentar lá, então a gente tinha uma boa amizade. Eu não sei o que eu falei, que eu devo ter falado, por isso que nós temos que tomar cuidado naquilo que nós vamos falar. O cara virou a cara para mim, mas não quis mais almoçar, virou, fechou a cara. Eu cheguei lá e falou, fulano, se eu falei alguma coisa, devo ter falado, me desculpa, não foi intencional, ou se eu magoei, me desculpa. E aí eu pensei, né, agora a gente vai voltar a nossa amizade, o nosso companheirismo, de sair para almoçar e tudo mais. Ficou pior, o cara ficou pior, acho que ele pensou que eu tinha feito de propósito, eu não sei o que ele pensou, porque eu também não sei o que eu falei que magoou. Mas o cuidado no falar, às vezes sem a gente querer magoar alguém, a gente magoa. E a língua é um pequeno órgão aí que ele é conduzido, ele conduz as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para colocar um freio na nossa boca. Como o cavalo, ele é guiado, a língua guia, né? Ele é guiado do lado direito, do lado esquerdo, para correr, para parar. Um pedacinho de ferro que colocam lá, ele é totalmente dominado. Então, a língua também domina. Por isso que ele fala, se nós dominarmos a nossa língua, nós vamos dominar o corpo todo. Então, cuidado no falar. Então, ele continua no 5.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o perigo da língua. E aí a gente vê o poder de convencimento da língua. A gente olha na história da humanidade e você vê grandes líderes que tinham eloquência no falar. Vamos pegar aqui um extremo até, o Hitler, como ele tinha um poder da oratória. Ele convencia as pessoas, mas a sua língua foi usada para o mal. Ele convencia as pessoas induzindo para o mal, convencendo elas num projeto maligno. E ele tinha lá, ele também, e outros mais. Então, cuidado com a língua. Veja, olha, eu tenho a capacidade de falar, de convencer as pessoas. Para começar, nós não temos capacidade nenhuma. A capacidade que nós temos vem do Senhor. E antes de falar, peça orientação a Deus. Eu subo naquele púlpito, eu subo tremendo, porque é uma grande responsabilidade. E peço, Senhor, não me deixe falar algo que não proceda do teu Espírito. Porque às vezes a gente fica, emocionado em falar e começa a achar que pode explanar um assunto sem a direção do Senhor, e isso pode até tocar em alguém para o mal. Então, cuidado. Ou mau testemunho. Às vezes você não está falando, mas a tua vida está dando mau testemunho. Então, a tua vida está falando também, está escandalizando alguém. Então, ele coloca aqui um pequeno órgão, que pode incendiar uma pequena fagulha, um fósforo riscado numa floresta, pode incendiar a floresta toda. Uma palavra maldita, mal falada, mal compreendida, pode trazer uma consequência terrível. Ou várias palavras que a gente fala, E às vezes o ser humano, ele é mau, Nós somos... a natureza humana é pecaminosa. Às vezes a gente fala para magoar. A pessoa fez isso para mim, agora ele vai ouvir as boas e descarrega em cima da pessoa. Então, o tema é o que nós estamos falando. E é muito importante a gente analisar, porque a gente, às vezes, na hora do impulso, na hora do nervosismo, na hora de querer dar o troco, a gente fala tudo que não pode. Mas isso é dentro de casa também. Às vezes você briga com a tua esposa, você briga com o teu filho, no momento de ira, no momento de raiva, no momento de... sabe que você estava preocupado com alguma coisa, você vai lá e descarrega. O que é que nós estamos falando? Eu trabalhava no Conselho Nacional da Igreja e sempre fazíamos reuniões com os presidentes dos estados, superintendentes. E uma vez um presidente do estado estava na hora do cafezinho, Ele conversando com outro, conversando comigo, e falou assim: olha, pastor, não fuma, não bebe, mas compartilhe a vida do irmão, que não é fácil. Por exemplo, estava falando do pastor que às vezes fala mal. Então a gente tem que tomar cuidado de não falar mal de um irmão, de, não criticá-lo. A crítica é algo destrutivo. Tem crítica construtiva, sim, mas também tem que saber falar essa crítica construtiva. Como aplicar essa crítica para aquele irmão? E tem aquela crítica destrutiva, que a gente fala mesmo para magoar, fala ali para destruir, fala ali para pisar o irmão. Então, cuidado, o que é que nós estamos falando? Como estamos falando? E como as pessoas estão entendendo aquilo que nós estamos falando? Então, você tem um poder magnífico, que é a língua. Através da tua língua, você pode convencer pessoas, você pode levar pessoas a Cristo, você pode orar por pessoas, você pode aconselhar pessoas, mas você pode criticá-las também. Pode criticar cada uma delas e você pode pôr tudo a perder. Eu perdi uma amizade no serviço, não sei até hoje o que eu falei, mas eu falei algo que deve ter magoado. E ele não aceitou o meu pedido de desculpas. Depois eu saí da empresa e eu nunca mais encontrei ele. Então eu fiquei pensando, puxa, o que será? Eu cheguei em casa, meditei, analisei, puxa, eu saí com ele para almoçar, o que será que eu falei, que não falei? Mas nada me veio na memória que eu tivesse magoado. Mas mesmo assim eu fui pedir perdão, porque para magoar o nosso irmão é coisa mais simples, E às vezes as pessoas entendem também errado aquilo que a gente fala. Se a gente não... A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Eu penso que eu falei isso, mas o que o outro entendeu? Então,
essa comunicação, né, o nosso falar, o nosso agir, é muito importante. Então, em todas as áreas, na área profissional, na área familiar, na área ministerial, cuidado com aquilo que nós estamos falando. O que é que nós estamos falando? O que é que as pessoas estão entendendo que nós estamos falando? No versículo 7, ele fala assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. Você parou para pensar? Essa semana eu estava olhando aqui no YouTube alguns vídeos de pessoas que se encontraram com um animal há muito tempo que não via. Aí você fica bobo de ver, eu gosto de ver essa parte de animais, de como os animais, eles são carinhosos com o ser humano que foi carinhoso com ele. Então tinha lá o cachorro, que é normal, tinha lá o gato, que é normal a gente ver, tinha o cavalo, tinha o boi. Eu vi o boi ele se deleitava com carinho, né? Tinha a onça, tinha o leão, né? Tinha também o pato, o ganso, tinha o pássaro que comia na mão dele. Eu fiquei pensando, realmente, a Bíblia fala que o ser humano, ele tem poder para dominar todas as coisas. E todo ser vivo, até um réptil, eu tenho um réptil que eu não sei o nome, vinha lá comer na mão dele. Um jacaré, um crocodilo, eu falei, esse cara é louco. Ele foi lá e acariciou o crocodilo, porque ele dava sempre a comida para o crocodilo. E aí eu lembrei dessa passagem, né? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Aí ele continua, versículo 8: a língua, porém, ninguém consegue domar. É interessante, né? Você domina um leão, tinha elefante também, que vinha lá se acariciar. Tinha lá uma leoa que deitou na cama com ele, assim, tipo conchinha, um rapaz que era o domador, mas você via a coisa mais linda, que como o animal, ele fica suscetível ao carinho do homem. Ele quer aquele carinho, ele se entrega para o homem. Agora, ele fala que a língua, porém, ninguém consegue domar. Que coisa, hein? Você doma um leão e não doma a tua língua. Ah, eu não tenho papas na língua. Essa palavra é algo muito comum, né? Não, eu dou a quem doer, eu falo mesmo. Que grande vantagem. Doa quem doer, você fala mesmo, você magoa. Eu não tenho papas na língua. Eu tenho pessoas na família que são assim. E são más interpretadas, e as pessoas pegam uma certa... tem uma certa rivalidade com essa pessoa da família que fala o que pensa. Você pode falar o que pensa, você deve ser honesto, mas tem a forma de falar. A palavra branda desvia o furor. Né? Assim, o cara está nervoso, você vai ficar nervoso, vai ser uma briga. Mas se você chegar lá com uma palavra branda, você vai desviar o furor. Eu lembro uma vez numa agência bancária, muitos anos atrás, eu era contador daquela agência, e era um dia de pagamento, tinha uma fila enorme, sabe? O caixa nervoso, aquelas pessoas nervosas. E aí não sei o que o caixa fez, ou o que o caixa falou, que começou uma discussão. Sabe quando aquele burburinho numa agência bancária com tantas pessoas falando, mas quando alguém levanta a voz, todo mundo para e fica olhando para aquela situação. Ficou um silêncio na agência, dia de pagamento, só o cara gritando e falando, berrando lá. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui lá, e o cara berrando, eu falei, senhor, vem aqui, vamos conversar. O que eu falei? Se o senhor continuar falando nesse tom, nós não vamos chegar num acordo. Agora, eu estou aqui para resolver. Se o caixa errou, se houve alguma malcriação, ele vai ter a sua punição. Mas o que aconteceu? Ele continuou falando alto. Eu falei, você está vendo aquele guarda ali na porta? Eu vou chamar ele e vou colocar o senhor para fora. O senhor está trazendo baderna aqui, mas se o senhor baixar o tom de voz, nós vamos chegar num acordo. Aí ele foi abaixando o tom, era o caixa que deu o troco errado, sei lá o que aconteceu. Mas eu vejo assim, a língua é um poder de destruição ou de apaziguar uma situação. Você é um apaziguador? Você é alguém que vai lá e apaga a fogueira, ou você joga lenha na fogueira? Quando você vê uma briga, você tem prazer em ver as pessoas se degladiando, as pessoas brigando, as pessoas perdendo a paciência, se ofendendo, ou você é aquela pessoa que tem, né, a palavra branda que desvia o furor, chega lá, escuta, o que aconteceu? Calma lá, vamos colocar as coisas em ordem. Eu me lembro também uma situação, eu pegava um ônibus no final, morava na Pompeia, eu pegava o ônibus no ponto final. Então eu ia sozinho, praticamente, no ponto final, eu sentava logo perto do motorista, nas primeiras cadeiras lá na frente. E aí, passou um quarteirão, dois, um carro
saiu de um cruzamento e deu uma fechada no ônibus. E o ônibus teve que dar aquela brecada. E aí o cara ficou nervoso, eu falei, calma. Aí o cara ficava ameaçando, sabe, parar de uma vez no ônibus para o ônibus bater. E o motorista estava, primeira hora do dia, era umas 7 da manhã, 6:30 da manhã, primeira hora do dia, o motorista já estava esquentando a cabeça, e ele falou para mim, eu vou passar por cima desse cara. Aí eu levantei do meu banco, cheguei lá, calma, calma, ele quer isso. Você é um pai de família, você que está para trabalhar, ele pode pagar o carro dele, era um carro luxuoso, mas você não, você vai perder depósito, pode até perder emprego. Calma, deixa ele. Ele está parando? Para você também. Ele vai se cansar, ele vai embora. Dito e feito. Ele parou na rua e queria que o ônibus fosse em cima dele. Aí o cara, eu falei, não, fica quieto, fica parado. Eu fiquei conversando com o motorista até que o cara foi embora. Quando ele foi embora, eu falei, tá vendo? E se você tivesse batido no carro dele? Você seria culpado, porque você ia bater atrás do carro. Então você percebe como uma palavra branda, como a pessoa que quer realmente apaziguar uma situação, Deus usa a gente. Então é importante a língua ser usada na hora certa. Pode inflamar ou pode tirar todos os ânimos exaltados, e Deus nos usa assim. E claro, sempre pedindo a direção, a orientação do Senhor naquilo que nós devemos fazer. Então a língua, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É o mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, né? Cheio de veneno mortífero, o mal incontrolável. Se a gente quer usar a língua para o mal, a gente não sabe o poder que nós temos na nossa boca para amaldiçoar as pessoas. Ele dá a sequência aqui no versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Então olha o que a língua pode fazer. A gente vai no culto, a gente glorifica a Deus, a gente canta, a gente ora, e às vezes sai do culto já criticando. Olha, mas o louvor não estava legal, o pastor demorou muito, e já começa a criticar, perde aquele momento, né, de unção que estava ali, o Espírito Santo agiu, o Espírito Santo tocou, os músicos estavam lá para louvar ao Senhor, e alguma coisa errada pode acontecer, pode desafinar, pode. O pastor pode passar um pouquinho de horário? Pode. O pastor pode até falar palavras que não foram bem colocadas na pregação? Pode. Mas ore para o pastor, ore pelos músicos, ore pelo irmão que você vai criticar. Então, a língua, ela tem poder de bem dizer e mal dizer. Por isso que eu falo, né, o tema aqui, o que estamos falando? Estamos criticando? A nossa palavra tem sido boa para exortar ou para destruir? O que nós estamos fazendo com esse pequeno membro que tem um poder destrutivo que não tem como domá-lo? Mas o Espírito Santo nos dá essa possibilidade de domarmos a língua, né, o nosso temperamento. Tem lá um livro que chama Temperamentos Controlados pelo Espírito. Cada um tem um temperamento, cada um de nós somos de uma forma. Deus nos fez, né, lindos, não todos iguais, mas cada um tem uma forma de ser. E às vezes aquele cara que é explosivo, ele pode falar, eu sou explosivo mesmo. Como eu falei, eu não tenho papas na língua. Mas controlado pelo Espírito, nós podemos ser usados para a glória do Senhor, né? E aí ele fala, né, da mesma boca procede bênçãos e maldição. Irmãos, não pode ser assim. O Tiago aqui está falando, não pode ser assim, não pode ser bênção e maldição da mesma boca. Que saia da nossa boca só palavras que possam exortar, que possam consolar, que possam fortalecer as pessoas. Não para maldizer as pessoas, para criticar as pessoas. Ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. Cuidado, a língua tem que ser domada. Se um leão é domado, se um tigre é domado, por que a tua língua não é domada? Ah, eu não tenho papas na língua? Tem sim. Meu pavio é curto? Estica o pavio. E o Senhor, Ele te dá essa sabedoria se você pedir para Ele. Ele termina no versículo 11 e 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, a língua não pode falar uma coisa para o bem, uma coisa para o mal. Ela tem que ser domada. Nosso ímpeto em falar, temos que domar a língua, domar também o nosso temperamento. E é isso que nós temos que nos policiar a cada dia. Eu queria terminar lá com em Efésios 4, 29. Pega lá o livro de Efésios. 4, 29.
ele diz assim, olha, nenhuma palavra torpe, né, ou uma palavra grossa, uma palavra, talvez até um palavrão, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, olha lá, cuidado com aquilo que nós estamos falando. O título é: o que você está falando, o que estamos falando. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que a oportunidade, e glória a Deus, porque a palavra é clara. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. O pastor está falando aqui o pastor perdeu a amizade aqui. Eu fiquei curioso aqui, pastor. Se em algum momento o pastor descobrir, o pastor fala pra gente o que o pastor falou ali. Eu falei, meu pai. Pois é, eu até hoje eu fico pensando, já faz muitos anos, até hoje eu fico pensando o que eu falei, porque eu fiz uma análise, a gente sai para almoçar e que a gente conversa é coisa de igreja, não tinha nada assim. Pode ser que eu tenha, dentro do escritório, tomado uma atitude, mas eu não consegui lembrar. Mas eu falei, bom, já que eu não lembro, eu vou pedir perdão. De todo jeito, vou pedir perdão. Aí ficou pior as coisas. Piorou. Paciência, né? Minha consciência ficou tranquila. Se o pastor encontrar esse homem, o pastor pergunta aí para nós, senão vai morrer de curiosidade. Né? Com certeza. Mas sabe o que é o problema dele? Ele era palmeirense. Ele tirava sarro de todo mundo. E quando o Palmeiras perdia, o cara virava um bicho. Ele era um cristão. Isso que me chama a atenção. Né? Não importa o time, estou brincando aqui, mas o fato dele tirar sarro de todo mundo. Quando o time dele perdia, ele virava um bicho. Cadê o testemunho? Então, e todo mundo sabia que ele era crente. E era complicado, viu? Infelizmente, mau testemunho nessa área. Mas eu brinquei aqui só para falar, meu pastor é todo polido aqui, todo certinho para falar. O que será que falou, né? O que será que eu falei? E a palavra aqui, né, pastor, eu acho que quando o pastor falou aqui na nossa boca, é um pouco do que a Débora sempre fala aqui pra gente, né, que é pai e que a gente declara as coisas para os nossos filhos, né? Tem vezes que a gente quer criticar e quer melhorar os filhos, mas a gente precisa saber o tom e a fala que a gente coloca neles, né? Porque tem muita gente que escuta falar, você é burro, você não sei o que tem, né? E você está proferindo mensagens, está proferindo coisas da sua boca para o seu próprio filho, para sua própria esposa, né? Então, quando o pastor comentou isso, eu tenho o maior cuidado aqui para a gente não criticar, não extrapolar, né, esse tipo de coisa aqui para os nossos filhos ou para nossas esposas, porque a gente não sabe, mas são crianças que levam isso de uma forma diferente, né? Eu vejo aqui o Thiago parece que precisa dar um choque nele para ele despertar para algumas coisas. Eu até brinco com ele, eu falo, mano, eu queria que você fosse enérgico que nem você é no videogame. No videogame você mata todo mundo, você corre, você decide. Ixi, mas vai pedir para ele fazer uma coisa, ele demora e pensa e dá desculpa, né? Mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado aqui quando a gente dá tom de críticas, porque a nossa boca tem um poder enorme, como que está escrito aqui nessa palavra, né? Se a gente criticar, colocar coisas más em cima das crianças, acho que é isso que ela vai absorver, né? Então a Débora sempre, tem vezes que a gente dá umas broncas aqui, que ela fala, você falou umas coisas aqui que não é para falar dos meninos, né? No calor mesmo, né? Na ira aqui de querer corrigir, a gente fala umas coisas que depois a gente pensa, né? Então, glória a Deus aqui pela palavra, pra gente policiar aqui em tudo, né, irmãos? No trabalho, dentro desse grupo aqui, na igreja. Quantas pessoas, né, pastor, a gente escuta falar que saiu da igreja porque por alguma coisa o irmão foi lá, falou, não caiu bem, a pessoa saiu da igreja, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez: se alguém sai da igreja pelo fato de se alguém sai da igreja por causa de um irmão, ele não entrou na igreja por causa de Jesus, entendeu? Porque a gente não pode, nós somos falhos, somos pecadores, então a gente tem que relevar, né, e perdoar e tocar à frente, porque realmente estamos num processo de aperfeiçoamento. Amém, amém. E aí o 11 é muito bem colocado, né? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água
O meu tá amargosa, né? Então, é bem isso, né? Na nossa boca a gente precisa proferir palavras de bênção aqui nas nossas vidas, nas vidas dos irmãos. Ainda mais vindo aqui de testemunho cristão aqui que a gente precisa ser. Glória a Deus, irmãos. Fiquem à vontade aqui de comentar a palavra. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém, Dedé. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o Ricardo? O outro Ricardo, Ricardo 1. Ele tá aqui sim. Eu acho que ele só fechou a câmera aqui, mas ele tá aqui. Aí tem um. Falta o Ricardo. É o 1 e o 2. Realmente. Eu também tô aqui, ó. Valeu, meu irmão. Você é o Ricardo 2. Que bacana, que bom. Rapaz, nós temos que ter muito controle sobre nossas palavras. As palavras, elas têm forças. As palavras, elas edificam. Por isso que temos que falar palavras boas para nós mesmos, para as pessoas à nossa volta. Principalmente pessoas que têm filhos, como o Paulo estava dando um exemplo aí. Eu sempre falo que é uma grande responsabilidade criar filhos, sempre foi, né? E cada dia que passa, aumenta mais essa responsabilidade por causa disso, porque o mundo, ele oferece situações muito difíceis para todos, tanto para as crianças como os adultos, mas a criança precisa ser bem orientada para quando ela sair para a rua, ela sair preparada. E esse preparo, quem é que vai dar? É os pais. E como que a gente dá esse preparo para ele? Usando o nosso próprio exemplo. O palavrão não edifica em nada. O palavrão, ele não ajuda em nada. E, infelizmente, no nosso país tá difícil, assim, porque até numa roda de conversa, de amigos, sempre o palavrão faz parte do vocabulário, né? E isso é muito ruim. Isso antigamente, às vezes até se esse pessoal mais velho, se alguém mais novo falar um palavrão, já dava bronca, aquela coisa toda. Hoje não, virou normal. É tanto mais velho como mais novo, tudo fala as besteiras, as mesmas coisas, virou uma coisa comum. Mas quem tem o conhecimento da palavra de Deus tem que correr, tem que tomar esse cuidado para que numa conversa com alguém, eliminar isso aí, passar para os seus filhos, para que eles fiquem preparados para o amanhã, porque está muito claro, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. É muito bom quando a gente... graças a Deus, meus pais, eles não aceitavam isso, né? Na época. Hoje, meu pai, eu não sei o que aconteceu, tá cheio de palavrão, depois de 92, tá? Mas a minha mãe não aceitava isso de jeito nenhum. E eu trabalhei numa empresa há 35 anos, graças a Deus, não tive isso. Às vezes, até as pessoas falavam, você não fala palavrão, tal. E quando você age dessa maneira, acaba as pessoas sabendo que você não gosta, não fala, então, se não fala, porque não gosta, né? Muitas vezes, para com palavrão, que Teixeira não gosta de falar palavrão. Mas, claro, achava legal isso, porque eu realmente nunca gostei disso mesmo. Eu não mudei isso. Isso já vem praticamente de berço, o meu modo de ser. Então, que Deus abençoe, proteja essa turma que tem filhos pequenos, que se corrija e dê bons exemplos para que tenhamos uma sociedade mais de mente e palavras limpas. Amém, meu irmão? Amém, Dedé.
noite, irmãos. Paz. Eu queria fazer um comentário aqui. Eu estava pensando na palavra que o pastor trouxe. Realmente a gente não tem controle, né? E é engraçado como a língua gosta de disputa, né? Você fala uma frase, você vai discutir alguma coisa, ela discute, ela enfrenta, ela briga, depois se dá uma briga mesmo, ela é a primeira a ficar quietinha, porque quem apanha é o porco, né? Ela só provoca a encrenca, né? E é aquilo, né? Como é difícil, às vezes a gente passa por umas situações, né? Que depois que a gente fala, né, pastor? Às vezes a gente nem sabe o que falou, não lembra o que falou, e a gente magoa. Eu só falou e eu lembrei, né? Eu tenho um versículo que algum tempo atrás tenho tentado ao máximo pôr em prática, é Tiago. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E quanto mais tempo a gente consegue não responder, o Espírito Santo vai operando na gente e a gente consegue ter sabedoria para não se irar. Então é muito interessante, é um versículo que é bem a realidade, né, pastor? Porque se você vai no imediatismo e responde, ontem eu tive um problema lá no salão, um profissional que não estava dentro, nós chamamos para lá, mas ele não estava se enquadrando, e aí ele fez uma besteira ontem, que estragou o cabelo de uma cliente nova, e não tinha mais como ele ficar, e eu chamei para conversar para dispensá-lo, né? Aí ele virou e todo nervoso, não sei o quê. Ele é homossexual, então ele já começou a pegar isso como uma referência, porque não sei o quê, parará. Aí uma hora ele virou assim e falou: "Ah, esse eu sei porque que vocês estão me mandando embora. Isso é preconceito." Aí eu parei, eu pensei, eu lembrei pra cara dele e falei: "Então, podia ser preconceito antes de você estragar o cabelo da cliente. Agora é conceito." Pronto, tá resolvida a situação. E é verdade, né? Se era um preconceito antes que ninguém passava cliente por ele, que tinha medo que ele estragasse, depois que ele estragou, virou um conceito. Aí ele não teve mais argumento. E acabou, acabou. Mas olha, se eu não tivesse parado, escutado, pedido orientação, a coisa tinha ficado feia. Amém, pastor? Palavra abençoada. Pastor, Deus abençoe. Amém. Isso aí, irmãos. Amém, amados? Então, a palavra de Deus fala que a língua é um pequeno membro, né? Que incendeia todo o corpo, né? A gente, quando vem para Cristo, a gente vem cheio de defeito, né? Cheio de gíria, né? Falando palavrão, não sabemos vigiar. Porém, a palavra de Deus fala que nós temos que ser transformados, né? Transformados. Então, ser transformado quer dizer que algo tem que mudar, né? Não na língua somente, né? Porque Jesus mesmo falou que a boca fala que o coração está cheio. Então, se seu coração estiver cheio de amargura, né, de raiva, é o que a língua vai falar, né? E o apóstolo Paulo em Gálatas, né, 5:16, ele diz assim, ó, 5:16: "Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne." Então quer dizer o quê? Que nós temos que ser transformados e que o nosso alimento tem que mudar quando nós estamos na presença de Deus. O que nós vemos hoje, o que é? Pessoas que não são transformadas. Pessoas que misturam o santo com o profano, né? Pessoas que não procuram as coisas de Deus, as coisas que santificam, as coisas do alto. Pessoas que assistem qualquer coisa, pessoas que fazem qualquer coisa, né? Então não vigia, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos que andar em espírito. E ainda mais para frente, em Gálatas mesmo, ele fala ali na carta dele os frutos, né? O fruto do Espírito Santo, os frutos. Que um dos frutos é
domínio próprio. Esse domínio próprio nós só podemos ter quando nós estamos no Espírito, andando no Espírito. Então, eu mesmo, acho que a maioria de nós aqui, né, quando chegamos a Cristo, nós falamos palavrão, falamos tudo, mas com o tempo, conforme nós vamos nos alimentando de Cristo, das coisas de Deus, nós vamos sendo transformados. A nossa linguagem, a nossa postura, né, o nosso jeito de ser. E assim nós damos um testemunho de cristão. Então, que nós temos que vigiar, sim. A língua contamina. Mas antes da língua contaminar, o nosso coração já está cheio. Né? Então, nós precisamos o quê? Vigiar muito, né? Do que nós estamos nos alimentando. Porque a língua vai vomitar o que nós comemos. Então, é importante, né? Para que nós possamos dar um bom testemunho, nós se alimentar do céu, né? Do alto, né? E isso envolve tudo, né? Tudo que nós devemos fazer. Nós temos que vigiar, pensar e colocar nas mãos de Deus. Ainda mais, né? Aqueles que têm uma responsabilidade a mais, né? De orar, né? De interceder. Então, isso é muita responsabilidade, né? Então, e é muito difícil também, né? Não é fácil, né? Ter o domínio próprio e adquirir os frutos do Espírito Santo. Isso é intimidade com Deus. Às vezes, muitas vezes, é se separar, né? Para buscar mais de Deus, para que nós possamos ter controle e esse domínio sobre a concupiscência da carne. É difícil, não é fácil não, mas com garra nós podemos estar buscando. Então é isso, amado. Amém, irmão Cláudio. Amém. Meu Deus. Amém, Que Cláudio. Que bênção. Estamos falando, é o tema. A gente vai ficar martelando em nome de Jesus aí nas nossas mentes e nos nossos corações. Muito rica a mensagem e chamada de atenção de Deus para nós. Eu lembrei aqui várias referências que pastor, vários testemunhos, né, que ele lembrou. Eu vivi algo ano passado e estava no ônibus. O ônibus ele estava muito cheio. Saindo do trabalho e eu não peguei o início, não sei a origem, o que ocasionou, mas tinha um passageiro, mais ou menos, chegando assim na metade do ônibus, mas ele estava ofendendo o motorista. E o motorista rebatendo em palavras. E a consequência estava visível na direção. Ele andando assim de uma forma louca, absurda, e o passageiro continuava a falar e o motorista cada vez mais estressado e a gente sentindo aquele balanço ali. Misericórdia, Senhor, e orei. E ali no meu canto comecei a orar a Deus e pensei, né, meu Deus, o passageiro está aqui. O motorista na condução, ele está estressando o motorista. Se bate, se acontece alguma coisa, quantas pessoas, quantas vidas, e naquele estresse, e naquele momento ali, eu orei, pedindo para Deus para quietar, trazer calma, trazer paz. E, irmãos, foram assim, vários minutos tensos, no ônibus que o motorista ficou nervoso. Meu Deus. Eu lembrei também, né, como que temos que ser dependentes de Deus. Porque as palavras, mais ainda, né, quando somos contrariados, mais ainda quando as coisas não são do nosso jeito, da nossa maneira, às vezes é uma opinião, às vezes é uma palavra dura de alguém, como que a gente reage a isso? Eu fiquei pensando, né, na verdade eu lembrei
E até para a oração, né, nós não sabemos orar como convém. Eu lembrei do versículo, né, que está, né, lá em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui o Espírito Santo ministrando, se para orar, né, se para falar com Deus, né, se tem um momento que é pelo Espírito Santo de Deus, isso para essa coisa de comunhão com Deus. Quem dirá as demandas do dia a dia? Quem dirá com a pressão de trabalho, de lado, de trânsito? Meu Deus! Então, o que estamos falando? É policiar, é vigiar, é depender de Deus para não falarmos palavras que irão entristecer a Deus. E se for entristecer a Deus, vai entristecer a todo mundo que vem em volta. E às vezes, para fazer o caminho de volta, é só por Deus, né? A gente não carrega o peso disso, né? Realmente tem que dar bom testemunho, a não ter pesar, né? De repente uma palavra ser uma pedra de tropeço para alguém. A palavra é muito dura, muito forte, mas edificante. Palavra para edificação. Glorifico aí pela palavra, pelos comentários dos irmãos. Amém, Marquinhos. Amém, Marquinhos. Glória e Osni, fica à vontade aqui, irmãos, se quiserem comentar. Comentar rapidinho. Uau, glória a Deus. Que possamos colocar em prática o que foi ministrado hoje. O Cláudio comentou muito bem, né? O Cláudio buscou, ele entendeu a parte do processo, o Antônio também citou, o Paulo falou do... Né? Todo mundo entendeu bem a mensagem em relação ao processo, né? O Paulo fala muito bem, nós temos que matar a carne, isso também está em Colossenses 3, né? Porque nosso irmão Cláudio falou, está em Colossenses 3 também, nós temos que matar a carne, temos que ter domínio próprio o tempo todo, estar sempre vigilante, sempre, 24 horas. Comentamos até semana passada, se você der bobeira, você vai cair. Todo mundo vai ter oportunidade, o mundo vai trazer na nossa porta, no trabalho, no ônibus, no trânsito, oportunidade para você dar mau testemunho, porque a nossa fé é provada com as nossas obras. Você não precisa mostrar o tamanho da sua fé, basta mostrar o tamanho das suas obras. Isso tem que botar bem claro, né? Você crê muito em Deus? Crê. Se você crê muito em Deus, então você obedece. Se você crê muito em Deus, você sabe que Deus existe, você é obediente, você é servo, você se submete, você mata a carne, conforme Paulo fala em Gálatas, em Efésios, em Colossenses e em Romanos também. Então nós temos que botar isso em prática. Isso não é para amanhã, é para ontem. É para ontem. E o que o Paulo falou aí, nós fiquei lembrando aqui que eu, ao longo da semana, eu estava compilando alguns vídeos de como os jovens, né, estão tendo referência ao como eles estão vivendo hoje em dia, como eles foram criados. Tem muito a ver com a criação, a parte neurológica, a parte psicológica dos jovens dessa geração aí, né? Elas têm uma coisa muito diferente da geração de quem tem 50 anos. Antigamente você tomava uma palavra do pai e você sabia, meu pai está me corrigindo. Isso nunca matou. Hoje em dia, esses 3 filmes que eu fui compilar, quando o pai fala assim, não, eu não gosto de você, o cara não consegue viver, o cara não consegue se levantar, fica deprimido. Então, quando o Paulo falou, eu fiquei lembrando desse tipo de geração que nós estamos aqui pensando em nos alimentar e também nos capacitando para ensinar o próximo. Que nós não podemos só colher para nós temos que ser aqui inteligentes e saber que nós temos que dar fruto de justiça, que ao longo da nossa caminhada junto com Cristo nós vamos dar fruto de justiça para que as pessoas vejam em nós os nossos frutos e nós vamos alimentando os outros que vão passando a nossa vida, no trabalho, no emprego, no ônibus. Então aquele irmão ali, aquele irmão ali dele, aquele cara ali é abençoado. Então nós temos também que ter atenção de ensinar, né, a essa geração aí que está toda, todo mundo já sabe, né,
aqui tem que entender que o pai não é mau, o pai não é o perverso. O pai quer corrigir, precisa corrigir. Mas o jovem dia não entende. Quando o pastor falou aqui no versículo 10, né? De uma boca só procede bênção e maldição. Aí quando Paulo falou assim, né? Tem pessoas que chamam o filho de praga, de idiota, desculpa os termos aqui, o carioquês, né? Ah, idiota, sua besta, seu quadrado, seu filho inútil. Né? Isso é palavras de maldição. Como é que a boca sai? Sai saindo. Porque não vigiou, o crente não vigiou. Esse é o problema todo. O crente não vigiou, infelizmente. Nós temos que botar isso em prática. Como é que você acordei hoje, Senhor, me dá a capacidade de vigiar. Como o nosso irmão José falou, né? Eu sempre cito o Salmo 1, roda dos escarnecedores. Entendeu? Salmo 1, só lembrar do Salmo 1. O que me detém no caminho dos pecadores? Com quem me assento na roda dos escarnecedores? Antes eu tenho o prazer de ir à noite e meditar na lei do Senhor. Que quando você é aquele cara que sabe que você vai soltar a palavra de Deus, irmão, não adianta, a rodinha se desfaz. Essa é a realidade. Agora, se você concorda com a rodinha de escarnecedores, já era. Vai dar mau testemunho. Glória a Deus pela palavra de hoje, que nós possamos realmente colocar isso em prática todo dia. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Ô Paulo, até porque nós temos que manter bem a disciplina desse grupo que está cheio de militares, viu? Tomar cuidado aqui, Dedé. Tomar cuidado aqui. Tomar cuidado aí, ó. Aí, você é militar, né, Osni? O Marquinho aí, ó. Sou militar. Marquinhos, o Marcelão também. O Marcelo Marcelo fora também? Aí, ó. Marcelo né? Manter forte a disciplina aí, viu, pastor Carlinhos? Bater continência para eles. Exato. Não, vim para servir, não. A mesa não tem cabeceira, é redonda. Dedé, é bom que pede para os irmãos entrar aqui, é a obediência militar aqui, é pontualidade e vamos embora, né? Por esse lado é bom. Exato. Glória a Deus. Lori, quer comentar alguma coisa? Senão a gente ora, irmão. Eu queria comentar aqui no mesmo livro de Tiago, 13, capítulo 3, versículo 13, né? Sobre a sabedoria que vem do alto, mas só que a sabedoria vem para nós e nós aqui tem que saber aplicar ela na terra, né? A sabedoria, porque a palavra está falando assim: que de dentre vós sabe, entendido, mostra pelo o seu bom tentado trato-se sua obra em mansidão de sabedoria. Então, Deus manda a palavra para nós, e aqui nós temos que saber, como o pastor falou, às vezes a gente por uma coisinha se perde, às vezes qualquer probleminha o cara vem e tira você fora do sério, e você na hora que tem que pensar na sabedoria de Deus. Então, a palavra tá bom? Glória a Deus, Lori. Glória a Deus, é isso mesmo. Irmãos, 10h03, algum pedido de oração aqui, a gente ora. Amanhã acordar cedo, trabalhar, levar a molecada. Peço oração pelo nosso país. Precisa muito de oração. Como o pastor Carlinhos fala, o Brasil é teu, Jesus, que ele olhe para nosso país, para nossa nação. E também eu peço oração para os meus vizinhos aqui. Tem um vizinho aqui que chama-se Araújo, está numa situação bem difícil, bem delicada, não consegue andar, perdeu o movimento das pernas. E eu peço oração para ele. Assim. O nome dele é Araújo, é meu vizinho aqui de frente. Mais alguém? Quer algum pedido? Peço gratidão, né, pela Helena, né, que ela conhece que tem alguns meses, né, desde o ano passado que a gente está orando. Meu Deus, que tremendo. Está marcado para ela tomar a vacina, acho que é 22 de fevereiro. Está orando aí pelos pais, por ela, aí, que é lá em Curitiba, vão viajar. E Deus está no comando, está no controle. E tenho certeza que serão
muitos testemunhos, né? Até aqui tem sido e o Senhor continuará, né? Abençoando, guardando e livrando. Helena. Mais alguém, irmão? Lembrando só, né, o Ivanir me ligou bem desesperado e a gente conversou com ele, eu passei para ele uma mensagem, passei uma mensagem para a igreja. Veja o poder da oração. A igreja orou, clamou pela Cíntia, lá pelas 11, um pouquinho antes das 11 horas, que nós terminamos às 11 horas. E foi nesse exato momento que o Ivanir falou que a médica entrou no quarto, o estado dela era grave, ela tinha uma diabetes totalmente descontrolada, tem um nome específico que eu não lembro, e ainda tinha Covid em cima. E a médica disse que era muito grave. E a médica entrou na sala logo depois das 11 falando, olha, não entendi o que aconteceu, estabilizou. Todos os índices que estavam aqui, né, descompensados, estabilizou. E a prova é que ela já deu alta, né? Deu alta para ela e para continuar o tratamento da Covid em casa. E o Ivanir deu um depoimento depois na rede social falando que realmente foi um milagre de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Então a gente ora e entrega, deixa Deus fazer a obra. Né? A igreja que glória Deus ouviu. Deus ouviu mesmo a oração. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Então vamos orar, né, irmãos? Colocando esses pedidos que vocês colocaram, a sua vida, a sua família também no altar do Senhor. Pai amado, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por esse culto, essa reunião, Senhor, que foi, mais uma vez, Senhor, aprovada pelo Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, meditando na Tua Palavra, trocando experiências. Isto nos traz fortalecimento, Senhor, crescimento espiritual. Continue abençoando esse grupo, cada componente, aqueles que não puderam entrar, as nossas famílias, Senhor, que sejam guardadas, protegidas, amparadas pelo Senhor. Renova as forças de cada um de nós, trazendo saúde, vigor, disposição e alegria do Teu Espírito Santo. Também é nosso compromisso, Senhor, de orar pela nossa nação. O Senhor nos ensina a orar pela nossa nação. Então, Senhor, nós colocamos mais uma vez o Brasil no Teu altar. Liberta, Senhor, esta nação de todo jugo maligno. E sabemos que o Senhor, que é o justo juiz, tem o poder, tem autoridade para julgar todas as coisas. E nós confiamos no Senhor, que declaramos com todas as forças do nosso pulmão que o Brasil é do Senhor Jesus. Também, Senhor, oramos pelo Senhor Araújo, que é o vizinho do Dedé. Esse Senhor, já que está com dificuldade de andar, Senhor, põe as Tuas mãos de poder ali. Tu podes restaurar, Tu podes curar, o Senhor tem todo o poder. E para tanto, nós apresentamos essa vida no Teu altar, sabendo que se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. E que isto seja para glorificar o Teu nome, para fortalecimento dele e toda a sua família também. Obrigado, Senhor, também pela Helena, que está se recuperando e vai tomar essa vacina no dia 22. Deus, que também os pais possam entender que o Senhor sempre esteve no controle. Uma criança que é inocente, o Senhor cuida dos seus filhos. Então, cuida dessa família, cuida dessa criança, que ela possa ser restaurada e que isso seja um motivo de gratidão ao Senhor. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, o restante da semana também na orientação do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Pro José Teixeira. Boa noite. Marquinhos, Deus abençoe. Cláudio, pastor, Flores. Deus abençoe a Amém, pessoal. Boa noite. Semana abençoada. Até amanhã. Tchau, gente. Vamos junto. Fique Obrigado, palavra, cara. meu Deus.